Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho nessa terceira semana do tempo da Páscoa, celebrando hoje Senhor Santo Atanásio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o povo procurava Jesus. As pessoas procuravam Jesus, mas dentro daquela necessidade que eles tinham. Jesus queria incutir neles um outro tipo de necessidade, a necessidade do alimento que vem do céu. E é isso que nós temos que tentar incutir também nos nossos irmãos, principalmente nos pobres. Claro, a gente sabe que a barriga, ela não tem como você estudar, não tem como você aprender, não tem como você trabalhar de barriga vazia. E que a barriga precisa ser alimentada, né? Precisa ser preenchida com os alimentos devidos para até nossa própria subsistência e manutenção da saúde. Mas é importante também que a gente, ao atendermos os nossos pobres, nós não incutamos nele apenas um assistencialismo. É importante que a gente, ao ir, faça com eles também uma evangelização. Isso aconteceu aqui comigo. Digo para vocês com muita caridade. As pessoas vinham simplesmente buscar alimento como se nós fôssemos uma distribuidora do governo ou de quem quer que seja. Falei, não é assim. Não é desse jeito. Claro, nós estamos prontos para ajudar, para servir os nossos irmãos, principalmente os menos favorecidos. Mas quando a gente começa a incutir nas pessoas que a igreja é uma ONG, então as pessoas vêm atrás do que uma ONG geralmente disponibiliza. Meus irmãos, minhas irmãs, assim deve ser cada um de nós. Também nós não podemos participar da comunidade, dos grupos, das pastorais, na perspectiva de ser beneficiado por isso. Tipo, eu vou lá porque eu vou aumentar meus círculos de amizades e na necessidade eu posso saber a quem contar, a quem recorrer. Não é bem assim. Jesus não quer ser usado para esses fins. Jesus quer que nós tenhamos necessidade, que nós tenhamos sede, fome do alimento que vem do céu. Por isso, essa questão de status, essa questão de dependência, essa questão de necessidade que nós temos, humanamente falando,
nós temos que começar a vencê-las. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós acreditemos em Jesus. E Jesus diz tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo aquilo que a gente precisa saber para poder alcançar a graça do céu. Um dia, tudo isso aqui passa. Um dia, tudo isso que nós estamos visualizando, experimentando, vai chegar ao seu final. E agora? E aí? Nós temos que buscar o alimento que não perece, que os ladrões não roubam e nem a traça corrói. Precisamos ter essa necessidade do alimento que vem do céu. Por isso, nesse tempo agora, voltando, de um período de pandemia muito forte, e nós voltando de forma bastante ainda amedrontada para as nossas pastorais e movimentos, é necessário que a gente comece a ter bem claro na mente e no coração que precisamos todos voltar diferentes. Voltar mais com a necessidade do alimento que nos dá força, que nos dá sustento, que nos faz cada vez mais homens e mulheres apaixonados pelo céu. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nós não podemos ter Jesus somente para suprir algumas necessidades que humanamente cada um de nós tem. Que essas necessidades precisam ser supridas, isso é sem sombra de dúvidas, mas também nós não podemos ficar presos a elas. Esse tipo de necessidade humana já tem muitas pessoas que se responsabilizam por elas, como, por exemplo, o governo. Então, é importante que os governos, tanto municipal, federal, estadual, assumam o seu compromisso. E nós, enquanto igreja, possamos assumir o nosso compromisso de fazer com que as pessoas sejam alimentadas, robustecidas com o alimento que vem do céu. Eis a nossa missão, acreditar que o nosso alimento é Jesus, que o nosso sustento é Jesus e que se não for Ele, nós vamos perecer. Nós não vamos ter forças, condições o bastante de vencer até mesmo nossas maiores e piores dificuldades. Então, vamos rezar para que Nossa Senhora, principalmente agora, nesse mês a ela dedicado, possa nos abençoar, possa interceder a Jesus por cada um de nós, dando-nos a força e a vontade de estarmos sempre buscando esse alimento. E como em outra parte dos textos sagrados, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Pedir a Jesus esse pão que é Ele. E que nós possamos, na participação da missa, na participação e na celebração da Eucaristia, acolher esse alimento que nos dá vida, que nos sustenta e que nos garante o céu. Então, tenham todos uma ótima semana, que Nossa Senhora abençoe, proteja, guarde cada um e a todos nós. Bom dia, fiquem com Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora.